Estamos aqui hoje com a Camila Grassi, pedagoga e pesquisadora, para conversar um pouquinho sobre o Escola Sem Partido. Então, Camila, em que o projeto está pautado? Qual que é a concepção desse projeto? Olá, Alice. Então, eu agradeço o convite. O Escola Sem Partido se apresenta publicamente, na sua propaganda, trazendo alguns elementos específicos. O primeiro, ele coloca que ele é contra a propaganda político-partidária dentro das escolas. Nós já temos lei, do Superior Tribunal Eleitoral, no artigo 37, que ele já regulamenta, ele já proíbe esse tipo de coisa nas escolas. Nós temos também os princípios da LDB que impugnam esse tipo de prática nas escolas, Então, a gente se pergunta se já tem lei para isso, porque ele se coloca publicamente a isso. Na verdade, quando a gente fala do Escola Sem Partido, a gente vê que existe um conjunto de pautas. Junto com essa, ele apresenta que ele é a favor da neutralidade política nas escolas. Quando ele se apresenta isso, e aí a gente vê combinado a isso na página do movimento, em que ele recebe denúncias de professores alimentada a partir dessa propaganda, que estimula a delação, a gente vê que existe um foco muito específico desse processo de censura, e vários educadores, vários pesquisadores, eles colocam que é um processo de censura pelo seguinte motivo: a neutralidade que ele se apresenta é uma neutralidade de um corte específico no tema trabalhado na escola. Se a gente tem na LDB que as práticas sociais elas precisam ser discutidas na escola, se os temas tanto econômicos, políticos como sociais são parte da vida social dos estudantes, eles podem sim ser trabalhados na escola. O Escola Sem Partido ele vai contra isso. Então ele vai contra também a reflexão de uma educação mais profunda, no sentido de concepção crítica mesmo da sociedade, dos elementos próprios da vida. Então, a gente percebe que é um enorme retrocesso no pensamento, um retrocesso social, porque as leis que trazem elementos, conteúdos obrigatórios de se tratar em sala de aula, como questões étnico-raciais, por exemplo, são leis muito recentes, Então, assim, como é que a gente deixa na escola de falar sobre essas questões? Como é que a gente deixa na escola de falar sobre racismo, sobre preconceito, sobre homofobia, Isso também são temas a serem tratados na escola, porque a própria Constituição diz que a educação é dever da família e da escola. E na escola a gente tem essas relações sociais e é na escola que elas se reproduzem. Então, calar o professor nesse sentido é um retrocesso muito grande mesmo para a nossa sociedade. Esse controle social ele é muito perigoso, ele é algo que a gente tem realmente que se preocupar e combater. E hoje é ilegal, a denúncia de professores, esse incentivo a se denunciar professores que trazem esses elementos para a sala de aula, ele é algo ilegal, Porque os professores estão respaldados para tratar desses assuntos em sala de aula. E como você falou, não é uma doutrinação política, O Escola Sem Partido não está tratando disso, ele está tratando de outras questões. Que é o cerceamento da liberdade. O cerceamento da liberdade, e é onde não existe neutralidade nesse campo, E aí eu queria te perguntar, então, o que a Escola Sem Partido visa combater? Então, Alice, bem importante você colocar isso, porque se nós temos também na LDB, que a educação ela é papel do Estado e da família, e compreende aí a concepção de que existe sim o caráter privado da formação humana, mas que a formação humana ela tem uma dimensão social, que ela não pode ser desconsiderada numa sociedade, a gente também tem que levar em conta que você perguntou, o que o Escola Sem Partido visa combater. Quando ele coloca que ele é a favor de que a educação seja feita a partir da concepção moral da família, do estudante, ao passo que ele fala isso, ele também desconsidera o trabalho docente. Porque quem são os estudantes? Se nós temos aí hoje, por exemplo, no Paraná, uma média de 35 alunos por sala, nós temos 35 famílias diferentes. 35 estudantes diferentes entre por si. Sala, Por sala. Vamos pensar isso numa dimensão de uma escola. Tratar a concepção de uma família
né? E que muitas vezes tem um caráter conservador, que a gente vê nessas pautas como o ideal, e ao mesmo tempo que a gente vê nas propagandas e no veículo, né, do Escola Sem Partido, o rechaçamento, né, a cultura afro-brasileira, né, as diferentes religiões, as diferentes formas de reflexão sobre a vida, né, as diferentes concepções de conhecimento, né, e a gente vê que é um retrocesso no sentido democrático, porque a LDB ela já garante o trabalho com as diferentes concepções pedagógicas, ela já está na lei, né. A propaganda político-partidária ela também já é proibida na escola, já tem lei para isso, né. Ao passo que a gente vê esse processo, a gente pode conferir a ele um processo de censura e de cerceamento da liberdade, né? Inclusive de retrocesso na função social da escola, que é dar acesso ao conhecimento, que é construir a reflexão, né? E a gente vê também um dos outros elementos, porque dentre tantos teóricos da educação brasileira, por que se rechaça tanto Paulo Freire, por exemplo, né? A gente vê, por mais que são pessoas que não têm uma leitura do Paulo Freire, né? Não, você vê das pessoas que fazem essa fala, não são pessoas que são estudiosas do tema, né? Se você vê estudiosos da educação, você não, é muito raro a pessoa que vá defender que Paulo Freire foi um doutrinador. Paulo Freire defendia a conexão do conhecimento com a vida, a ampliação de leitura do mundo, né? A ampliação da capacidade, inclusive se a gente for olhar a EJA, a capacidade de leitura e compreensão de tanto textos escritos como da realidade, né? Como que, né, pegando de uma forma ainda generalista, né, essa concepção do Paulo Freire, como que alguém que defende o contrário a isso pode estar beneficiando a formação humana, a educação brasileira? Camila, explica pra gente aí o que é doutrinação, afinal de contas, que tanto se fala disso, né? Então, Alice, esse é um tema polêmico, né? Porque o Escola Sem Partido, tanto no projeto de lei, como em outros documentos que a gente pode, né, analisar deles, eles não conceituam o que é a doutrinação. E isso, né, tanto no campo judicial é muito complicado, porque ao mesmo tempo que ele não conceitua, ele cria um ideário social que existe um risco de um comunismo, um risco de um professor que é perigoso, que é um doutrinador, né? Incute isso num nível social mais amplo, né? E inclusive explora o sentimento de insegurança que as pessoas já têm nesse contexto de crise econômica, política, social. Obrigada, Camila, pelos esclarecimentos, né? A gente espera estar junto mais vezes, né? Promover mais espaços como esse. E foi ótimo, assim, todos os elementos que você trouxe para a gente trazer essa reflexão mesmo para a sociedade, porque a gente vê que muita gente defende escola sem partido sem saber exatamente do que se trata, né? Achando que é uma doutrinação ideológica partidária, e não é isso de que se trata Escola Sem Partido. Então, obrigada pela tua participação, pela tua disposição, e estamos à disposição aí para abrir mais espaços como esse.